Hoje vamos desmascarar esta ilusão de que se queres emagrecer tens que comer saudável e depois, ao final de contas, tu não emagreces e ficas a pensar, então mas eu até ando a comer saudável e não emagreço. É exatamente isso que hoje vamos falar para que tu tenhas clareza sobre aquilo que estás a fazer. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou Beatriz Jorge, meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perder peso e a nunca mais voltar a ganhar. Tudo através de uma abordagem única e multidisciplinar de treino, nutrição e terapia, para que resolvas definitivamente este problema. Espero que gostes deste episódio. Até já. Eu perco a conta do número de vezes que eu ouço isto. Não é? De Filipe, mas eu como saudável, eu até como o abacate, a granola, a quinoa, as nozes e tudo, eu como tudo saudável, mas eu não emagreço, eu não sei porquê. E isto advém sempre de que não há este conhecimento a nível calórico. Não há este conhecimento sobre os alimentos. E quando não há este conhecimento sobre os alimentos, estas mulheres são sempre vítimas do marketing, são sempre vítimas de a nova ideia, da nova refeição que a influencer XPTO fez, que é ótima para emagrecer, e na realidade não entendem o por trás disto, não entendem este conceito. De onde é que isto vem, Beatriz? Tal como estavas a dizer, vem da falta do conhecimento, ou seja, de primeiro perceber como é que nós emagrecemos, não é? Ou seja, o que é que resulta disso, ou não, o que é que provoca o emagrecimento, portanto, que é estarmos em déficit calórico, não é? Ou seja, estarmos a consumir menos calorias do que aquelas que estamos a gastar, ok? E isto vai ser sempre a base, independentemente daquilo que estamos a comer ou não. Qual é que é aqui a questão? As pessoas começam a pensar que o emagrecimento advém da escolha da qualidade nutricional, ou seja, se eu escolho mais vezes alimentos mais nutritivos, né? Mais legumes, mais peixe, carne, mais abacate, mais frutos secos, mais azeites, pronto. Só que o que é que acontece? Isso não é sinónimo de estar em déficit calórico. Porque eu posso estar a comer os alimentos mais nutritivos à face da terra e estar a incluir, a fazer uma alimentação bastante saudável em termos de qualidade, mas em termos de calorias eu estou a exceder. Se eu estou a exceder, eu não vou conseguir perder peso. Ok? Portanto, este é o principal problema de uma alimentação saudável não resultar obrigatoriamente no emagrecimento. Uma alimentação saudável para resultar no emagrecimento tem que ser alimentos nutritivos mais déficit calórico, que é isso que nós procuramos, obviamente. Um, Depois, só para também relembrar que vem muito desta falta de conhecimento depois do tipo de alimentos, como estavas a falar, desculpa, que é, há alimentos que realmente são muito saudáveis, tipo um salmão, uns frutos secos, mas que são densamente calóricos, ou seja, têm muitas calorias, isto é assim, essa palavra sempre, têm muitas calorias num volume mais pequeno do alimento, ok? O que leva a pensar o quê? Ok, eu estou a comer saudável, estou a comer pouco, mas ainda assim não consigo emagrecer. Porquê? Porque aquele pouco, aquele saudável, não significa que eu esteja a fazer as calorias que eu preciso de fazer para conseguir emagrecer. Ok? Portanto, não querendo tirar a importância que é fazer uma alimentação com uma boa qualidade nutricional, óbvio, mas perceber que é matemática, ou seja, para emagrecer eu preciso de estar em déficit calórico, ok? Para emagrecer eu não preciso de comer abacate, eu preciso estar em déficit calórico. Eu posso fazer déficit calórico incluindo o abacate, certo? Mas também eu posso fazer não incluindo. E então acho que é diferenciar aqui estes conceitos que acaba por ser muito importante para perceber o porquê disso acontecer. É isso, é porque. E hoje em dia, também com esta situação toda desta informação em demasia nas redes sociais e que desta em busca, isso anda também por visualizações e mais atenção, hum, eu sinto que depois também chega uma altura onde nós começamos a demonizar certos tipos de alimentos ou que não, olha, fruta não, porque a fruta tem açúcar. E depois começamos sempre a demonizar certas coisas, o que na realidade sempre é em busca de um culpado, não é? De a pessoa não estar a conseguir perder peso, enquanto na realidade o que nós temos que nos preocupar neste momento é que há uma epidemia de excesso de peso e obesidade. Como é que nós resolvemos isso?
através do déficit calórico, que é a única, acaba por ser tipo a base, não é? É exatamente a base. Portanto, para a pessoa perder peso tem que estar em déficit calórico. Ok. Depois disso vem a qualidade então daquilo que ela come. Porquê? Porque se uma pessoa está com excesso de peso, está com obesidade, os seus indicadores de saúde vão ser sempre péssimos. E se ela conseguir perder esse peso através do déficit calórico, obviamente que os indicadores de saúde vão melhorar drasticamente. Drasticamente. Então, aquilo que é importante nós transmitirmos é que, ok, nós temos que lembrar mais vezes sobre a base. Sobre o que é isto do déficit calórico e como o fazer. Porque, ok, as pessoas hoje em dia já entendem que, certo, é preciso fazer déficit calórico, ok, déficit calórico é comer, mas hoje em dia também confundem muito isto. Pensam que fazer déficit calórico é comer menos comer menos do que o que se gasta, mas não, é menos calorias, Exato. certo? Mas as pessoas não sabem as quantidades de calorias das coisas. Não sabem, por exemplo, isso que tu estavas a dizer, da densidade calórica. O que é isso da densidade calórica? Para elas, um salmão ou um lombo de pescada É a mesma coisa. é a mesma coisa. Vai dar exatamente ao mesmo. Mas não vai. E depois, no tipo de escolhas, é que temos esta desinformação. E esta desinformação leva ao quê? A esta frustração. Que é, eu como saudável, mas depois eu não emagreço. Exato. Não é? E acaba por ser aqui uma pescadinha de rabo na boca. Já que estávamos a falar de peixe, aproveitar e meter aqui a farda pescadinha. Foi boa, foi boa. E aqui o impacto psicológico é grande e é a vários níveis. E começo pelo fim, por dizer que isto é o exemplo de uma coisa que tem um potencial de ser bom se tornar negativa. Ou seja, nós tornarmos uma coisa que tipicamente seria boa numa coisa que passa a ser má. E primeiro o impacto psicológico acontece ao nível de a pessoa se sentir super frustrada porque aparentemente está a fazer tudo aquilo que lhe dizem para fazer nas redes sociais e está a comer aquilo que é saudável e ainda assim o peso na balança e a imagem no espelho continua a ser exatamente a mesma, né? Isto cria na pessoa aqui uma sensação de que então afinal o problema sou eu, porque se eu estou a comer saudável e não perco peso, o problema sou eu, isto não funciona para mim. Mas depois há aqui esta questão de porque é que isto acontece, porque quando um alimento é rotulado como saudável, é como se o nosso cérebro se desligasse. O que é que eu quero dizer com isto? Deixamos de estar atentos, ok? Se eu estou a comer uma coisa que é saudável, então eu não preciso ter atenção. Não preciso ter atenção ao número de vezes que como por dia, à quantidade que como em cada uma dessas vezes, e se eu não estou atenta, então eu vou ceder, porque depois também há esta questão de que estou a comer uma coisa que é saudável, não estou a comer uma maçãzinha aos lanches, só como uma maçãzinha porque é saudável. Mas uma maçã não me sacia, então eu vou comer 2 ou 3 maçãs quando chego ao final do dia comer uma dúzia de maçãs por dia, não é? O que é à vontade, porque é saudável. É saudável e preciso de uma grande quantidade para ficar saciada, então lá se foi o déficit calórico do dia, não é? Exato. Então, esta questão do rótulo desativa aqui um bocadinho esta monitorização. Ou seja, deixamos de estar atentos às quantidades e ao número de vezes que ingerimos estes alimentos. Sem dúvida. Até porque, ou seja, se ignorarmos aqui as classificações de alimentos bons e maus, qualquer alimento é capaz de me ajudar a engordar ou ajudar a emagrecer, no sentido de se eu comer uma quantidade de calorias vindas daquele alimento suficientes para fazer déficit calórico, eu vou perder. Se for para um excedente, eu vou ganhar. E isto pode ser feito com alface ou pode ser feito com McDonald's. Portanto, não tem a ver com o alimento em si. É o exemplo de é preferível eu comer um quadradinho de chocolate de leite por dia do que comer uma tablete de chocolate por dia, não é? Quer dizer, o chocolate preto é saudável, mas se eu como uma tablete por dia, então mais vale o quadradinho de chocolate de leite, que é porque eu gosto. Exato. Isto vem exatamente disso, né? Desta desinformação e que a única solução para, de facto, as pessoas entenderem isto é terem a informação correta e fazerem escolhas de forma consciente e não andarem só tipo, ok, agora esta diz que agora está na moda isto, então vou fazer isto, porque isto aqui é saudável, então eu estou para dar peso. Era na altura do óleo de coco. Super saudável, do nada estamos a fazer tudo com óleo de coco e estamos do nada a acrescentar 200 calorias em todas as refeições, por exemplo, né? E depois é a volatilidade com que estas coisas acontecem. Há uns anos atrás eu lembro-me que a batata era péssima, agora a batata é ótima. Ou seja,
A velocidade a que as coisas passam de bom a mau, e depois o que é que eu faço? É bom, incluo, mas não tenho esta capacidade de perceber que, ok, eu vou aprender porque é que eu tenho que incluir, eu vou aprender porque é que eu tenho que tirar. Eu vou um bocadinho ao sabor da corrente. E eu própria já senti esta pressão há uns anos, que era entrar nas redes sociais e eu via naqueles 10 minutos um conjunto de pessoas que davam receitas, não é? E depois era tudo receitas saudáveis. Mas uma dizia para eu pôr isto, outra dizia para eu tirar aquilo, outra dizia para... Ou seja, eu chegava ao final de saber, afinal, o que é que eu devia fazer, não é? E depois a pessoa, nesta frustração, olha, vai fazer aquilo que a maioria diz para fazer. Mas se nós formos explorar bem, a maior parte das pessoas que passa esta informação são pessoas, por exemplo, como eu, que não são formadas em nutrição e que não sei nada sobre nutrição. Sim, infelizmente ainda existe muito, é verdade. Por isso é que também nós incentivamos muito, ou seja, às nossas alunas, por exemplo, primeiro explicamos o porquê das coisas, não é? Mas esse é um ponto Isso é o fundamental. ponto fundamental, é explicar porquê. Ou seja, eu quero que elas saiam daqui e consigam explicar porque é que começaram a comer aquilo, porque é que tomaram qualquer coisa, ou percebem porque é que fizeram aquele exercício. Porque a ideia é essa. Porque a verdade é que muitas vezes chegam a nós, e disseram que, sei lá, olha, cortaram os hidratos ou tomaram aquele suplemento. E eu pergunto porquê. E às vezes não conseguem responder. Porque o outro profissional me disse para fazer isso. Isso para fazer. Ok, mas e porquê? Qual era o objetivo? Era para ajudar no quê? Percebem? Portanto, eu acho que isso é que é também muito importante. É o profissional tem que o fazer de uma forma obrigatória, que é explicar o porquê, ética. E a pessoa do outro lado também manter-se firme, ser crítica e perguntar porquê, porque ela tem todo o direito em saber o porquê das coisas. É porque se não entender o porquê, vai ficar sempre dependente dessa pessoa para validar se aquilo que está a fazer está bem ou não. Exatamente. E aí não vai ganhar autonomia, não vai ganhar consciência, não vai nada. Não, então é sempre esta muleta. Exato. Então é sempre, olha, isto, posso ou não posso? Olha, isto é bom ou não é bom? E isso são perguntas que nós falamos de muitas alunas que iniciam o programa, que é, olha, isto é bom ou não? E maior parte, maior parte não, todas as respostas que nós fazemos nunca é sim ou não. É, ok, então vamos fazer, olha, vamos comparar com isto ou com isto. Olha, isso é isso ou é isso? E portanto, damos o porquê e explicamos para que elas próprias consigam fazer essa escolha. Porque na realidade, só assim é que a pessoa, tendo o conhecimento do seu lado, consegue fazer essas melhores escolhas informadas. Exato. E isto tem um impacto tão grande, que é uma coisa que eu noto muito nas consultas com as nossas meninas, porque elas vêm desta desinformação, que depois criam esta crença de que ter uma alimentação saudável é uma coisa super difícil e que têm que ir a lojas específicas comprar coisas específicas. E quando elas entram no programa, adquirem este conhecimento e percebem que a alimentação saudável é descomplicada, não é? Parece que há um novo mundo que se abre, mas que esteve sempre ali. Ainda ontem estava a falar com a Daniela e ela, pá, mas por exemplo, eu como tudo, eu posso comer tudo, eu não sei. Não é? E é isso, é ela entender exatamente e ter o conhecimento desse lado. Porque, por exemplo, e isto agora entra naquele tema mais controverso, que é as pessoas não precisam de mais um plano alimentar. As pessoas já estão fartas de ter planos alimentares. Quantas mulheres é que nós já elas vêm e dizem, ok, mostra o que é que já experimentaste. Pumba, sacam um dossiê só de planos alimentares que já fizeram. Ok, então mas e sabes a diferença entre um hidrato e uma proteína? Ah, não. Porquê? Porque as pessoas que depois as seguem, chegam e é tipo, não há explicação. É tipo, olha, toma uma folha, segue o que está aí e depois vem. A pessoa vem, não perdeste. Então, não perdeste. Seguiste o que estava na folha. Não. Pois, então tens que seguir o que está na folha. Olha, volta para a semana, tenta novamente. Paga uma consulta, volta para a semana. E isso aumenta tanto a ansiedade da pessoa quando vai comer fora, porque quando eu vou comer fora eu não vou dizer à pessoa que me está a servir, olha, eu quero 100 gramas de arroz com Está aqui o plano, olha, está aqui o plano. Sim. Eu quero tudo pesadinho e aqui no meu prato, não é? Ou seja, se a pessoa não aprende a montar o seu próprio prato, nunca vai conseguir olhar para uma emenda em que não tem o plano alimentar ao lado e dizer, olha, eu quero isto, 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 porque eu sei que esta é a melhor escolha para mim, não é? Ficam sempre dependentes da outra pessoa e daquilo que a pessoa que tem naquele momento lhe diz para fazer. E depois isso é que é difícil de manter, por isso é que depois se calhar passam de vários
planos e vários acompanhamentos porque falta-lhe a capacidade de fazer sozinha, de perceber o porquê que se fazia aquilo e continuar a fazer daqui para a frente. Eu acho que é tão importante recuperar aquilo que tu estavas a dizer, que hoje em dia é uma coisa que as pessoas têm cada vez menos, que é questionar. Vamos a um nutricionista, vamos a um médico, vamos a qualquer lado, e se me dizem, olha, tu tens que passar a fazer isto ou tens que comer aquilo, mas porquê? Porquê? Porque é isso e não aquilo, não é? Aí porque esta quantidade e não a outra? Para que as pessoas consigam tomar decisões informadas. Completamente, completamente. Mas não sei se às vezes não sei se é o não querer chatear, não sei. Por exemplo, vou dar este exemplo, mas a minha avó faz exatamente isso. Ela vai ao médico, o médico diz que ela tem que tomar aquele medicamento, ela não sabe porquê. Eu perguntei-lhe, estás a tomar isso para quê? Ah, não sei, o médico disse. Isto é um exemplo, né? É isto, mas é que às vezes é que é tipo a figura dessa, acabam de ver como uma pessoa como essa figura da autoridade e não a questionam, não há o porquê da razão por trás. Exato. Não, não, tu tens que fazer sempre a pergunta do porquê e aquilo tem que te parecer lógico. Tens que entender. Agora, se tu não entendes ou se a razão é tipo, porque é sempre assim que se fez, Que os antigos faziam. foge dessa pessoa. Foge dessa pessoa, não é? Se essa pessoa nem sequer te consegue responder o porquê daquilo que ela te está a indicar para tu fazer, foge a sete preixos, não é? Se Tipo, calhar também ouviu nas redes sociais. exatamente, também ouvi É o alguém. conhecimento. Mas, Mia, gostava de fazer aqui uma. Não é bem uma questão, mas imagina, esta parte da pessoa aprender neste processo de reeducação alimentar, eu acho que é importante a pessoa aprender a incluir aquilo que ela gosta, não é? E não só aquilo que é saudável. Porque quando nós pensamos a longo prazo, e se eu me imagino a ter este estilo de vida para o resto da minha vida, então eu imagino-me a comer as coisas que eu gosto, certo? Certo? Não, completamente. Aliás, isto é só um exemplo de outros tantos que poderiam haver, que é, por exemplo, aquelas pessoas que gostam de incluir o chocolatinho no final da refeição, por exemplo. Eu costumo deixar lá no plano a equivalência que é, por exemplo, se for a fruta, qual é, ou seja, no final da refeição tem a fruta, se não fizer a fruta e apetecer muito aquele chocolate, por exemplo, qual é a equivalência? Para ela saber as quantidades que fazem sentido incluir, caso queira fazer o chocolate, por exemplo. Ou seja, ela saber que pode fazê-lo, que nesta quantidade ela vai continuar a estar dentro do déficit calórico. E não só essas quantidades, mas saber essas opções e essas equivalências são muito importantes para ela depois conseguir gerir no dia a dia. E não só, ou seja, depois também, lá está, o acompanhamento ajuda muito nisso. Nós temos o diário alimentar na nossa aplicação, não é? Que acaba por ajudar, ou seja, se a pessoa incluir alguma coisa e deixar lá um comentário de género, não sei se fiz bem, não sei o quê, se calhar exagerei nas quantidades, pronto, e nós podemos ir acompanhando para, num dia a dia, elas perceberem, ok, neste caso, se calhar devia reduzir um bocadinho, neste caso devia aumentar um bocadinho, aqui podia trocar, pronto. Esse acompanhamento dá-lhes essas ferramentas para depois aplicarem isso mais vezes ao longo do futuro. E é engraçado porque é exatamente aí no Food Journal que nós também muitas vezes vemos que, oi, calma aí, pá, isto, a tacinha aqui que tu fizeste de iogurte com a granola, o mel, tudo, e olha, ok, isto é saudável, é tipo top, ok, são produtos saudáveis, mas tem atenção que a menos, menos um bocadinho, porque já achei daqui um bocadinho dessas calorias. E isso acaba por ser fundamental aqui esse processo do Food Journal que nós fazemos. E, desculpem, só porque lembrando também dessa, mas que é uma das outras formas para ajudá-las a ter essa autonomia, que é, e que tu falaste isso há bocado, que é, a pessoa faz uma questão, em vez de tu dizeres logo, dares logo a resposta e dizeres sim ou não, fazer lá ela ir buscar a resposta, não é? Sei lá, isto é uma boa fonte de proteína. Tu perguntas, quantas gramas de proteína é que 100 gramas de peito de frango tem? Por exemplo, e ela vai e diz, e depois eu pergunto, ok, então e essa, quantas é que tem? Ela vai e depois eu compara. E ela, ok, então o que é que tu achas? Antes de dares a resposta, isso também acaba por ajudar, porque potencia muito o pensamento crítico. Exatamente. Interioriza mais E facilmente. aí o que é que vai acontecer? Da próxima vez, ela já não vai perguntar se é bom ou não, ela já sabe como fazer. Faz esse processo, movimento. E a Tracy? Como é que te chamas mesmo? Beatriz. Qual é que é o alimento aqui mais saudável, ou das categorias dos mais saudáveis, digamos assim, mas que é uma bomba calórica? Vou ter que ir buscar os nossos amigos frutos secos, provavelmente. Sei. Frutos secos. Algum em específico?
O caju é bombadão. O cajuzinho salgado. Torradinho. Não, mas é porque... Por várias razões, né? Pronto. Yeah. Dance É related. isso, os fruit shakes. Ora, é isso. Depois também acaba por ser uma das coisas que ainda no outro dia também. Também já debati isto com algumas alunas nossas. Que é não saberem novamente em que grupo é que se inclui os fruit shakes, por exemplo. Não saberem que, ok, os fruit shakes são gordura. Entendi. E gordura é o que é mais calórico. Não é? Portanto, há muitas mulheres que acham, por exemplo, que os frutos secos são proteína. Por exemplo, as nozes até é uma boa fonte de proteína. Não é? E ora está, isso leva-nos ao ponto inicial de que é não terem este conhecimento sobre as bases. Não é? Do que é esta base. Ok, é saudável, certo, mas primeiro tem que haver uma base para a pessoa fazer estas escolhas informadas. Senão está a comer saudável e depois no final o peso aumenta. É. Ainda por cima é algo que nós comemos facilmente em grande quantidade, porque é tipo aquele petisquinho que está ali e comemos um pacote facilmente. Comigo hoje e um pacote estamos a falar de cá de 9 calorias. Eu as doces também não encho, exatamente. A verdade é essa. Ana, qual é que é aqui o maior mito que tu ouves das dietas saudáveis? Esta questão de que ser saudável é permissão para tudo, não é? Ou seja, esta questão de que ser saudável eu posso comer quando quiser, na porção que quiser. É sem dúvida. Desde que sejam aqueles alimentos saudáveis. É, desde que esteja naquela listinha, posso tudo. Entendi. Isso agora fez-me lembrar de há uns anos atrás havia toda esta grande moda do bio. Tudo bio e era tudo, tantas embalagens verde com a imagem verde, bio era saudável, então as pessoas fartavam-se de comer. Pá, e eu recordo-me especificamente numa fase em que pronto, eu era mais novo. E portanto, pronto, eu também já contei isto. Tinha aqui excesso de peso, ali também já a roçar a obesidade. E em minha casa também falava sempre muito sobre dietas. A minha irmã também estava constantemente em dietas. A minha mãe também, a mesma coisa. E portanto havia aqui sempre. E eu, como era miúdo, depois estava com excesso de peso, estava sempre a ouvir estes temas. E recordo-me perfeitamente delas caírem constantemente nesta informação. Isto estamos a falar 15 anos atrás, ou mais. Há 15 anos atrás. Onde não havia, obviamente, tanta informação fidedigna. Agora temos excesso de informação. Mas, portanto, surgia muito estas ideias. Então surgia essa ideia. Pá, eu recordo-me de ver, tipo, lá sempre imensas coisas de chocolates bios e embalagenzinhas de coisas, tudo assim desta situação. E é engraçado que agora há pouco tempo encontrei também no supermercado algumas dessas coisas que eu depois andava lá a comer também. Fui ver e assim, ei, isto hoje está cheio de calorias. Porque imagina, o bio, quanto muito fala sobre a produção, por exemplo, não fala que aquele alimento vai ter menos calorias do que aquele que não é bio. E eu acho que depois é aí que acaba por enganar, não é? Mas eu caí na das bolachas e como foi excesso, não é? A minha perdição são bolachas, então eu via lá aquele símbolozinho. É? Era à vontade. Pois é tudo. E agora vemos um pouco isso, mas numa forma contrária, que é, por exemplo, tudo o que vem rotulado com proteína, a maltazão, não é? Porque a realidade é esta, é que todos os dias eu faço conteúdo e eu digo que, ok, para uma mulher que quer emagrecer, a proteína é fundamental. E aquilo que nós vemos é que a maior parte das mulheres comem muito pouca proteína, mesmo muito pouca. E quando tentam comer mais proteína, na realidade ainda é pouca proteína para aquilo que devem comer. Mas, portanto, agora existe muito. Então, pronto, é normal que quando as pessoas ouvem isto é proteína. Mas depois nós vamos a ver e é uma catrafada de produtos que só na parte da frente é logo proteína. Mas depois, na realidade, nós vamos a ver. Tem mais 2 gramas de caloria, Tem mais. mas custa mais €1. Exato. É tipo muito mais caro, não tem praticamente nada. E depois tu vais a ver e. É? Ai, €1. Bem mais. Exato, já. Não é? Então, se for bio, como extra proteína, tipo, sem açúcar. do arnab. Exato. Mas o ponto fundamental é as pessoas aprenderem a ler rótulos, não é? E as pessoas sabem tão pouco, depois caem nisto dos letreiros, não é? À frente está lá aquilo, mas a pessoa nem sequer vira para trás para ver porque nem sabe ler. Sem dúvida. E depois até podemos entrar noutro episódio sobre isso, porque depois também há ferramentas para interpretar rótulos que enganam um bocadinho.
Então depois ali a pessoa depois também vê os A's verdes e leva para casa que aquilo é um A verde. Tem muito que se lhe diga, podemos falar depois noutro episódio. Já sabem, fiquem à espera do próximo episódio. Têm que seguir o podcast, que é para saber exatamente isto. Senão, Não sei como. Mas que engana bastante. mas, ora, aí está, é porque eles, na realidade, eles podem pôr tudo na frente aquilo que eles quiserem. Podem pôr tudo na frente, não é? Pá, e depois há coisas que é, tipo, alimentos que se dizem proteicos, pá, mas na verdade, pá, mas isto nem sequer é, tipo, um alimento proteico, mas está lá, tipo, rico em proteína. Mas depois não é, tipo, vemos embalagens, por exemplo, de aveia, dizer, fonte rica de proteína. Aonde? E tem 10 gramas de proteína por uma taça gigante, como é que isto é? E depois parece que a malta anda alimentada, por exemplo, a barritas, né? Porque é aquela coisa que é mais prática e já nem há efetivamente a preparação de refeições. É barritas e aqueles snacks e tudo embalado. E os batidos da Herbalife. mas é isso, e agora as barritas acabam por ser aquilo uma boa. Ora aí está, isto leva-nos exatamente ao ponto fulcral deste episódio. Pronto, começamos. Exatamente. Que entretanto já. Exato. Que é exatamente isto de ter este conhecimento. Porque hoje em dia temos tanta quantidade de oferta de barritas e de produtos assim, mas só existem se calhar para aí umas 5 que de facto valem a pena e que são boas e que se dizem mesmo de facto ricas em proteína. Todas as outras, mais vale a pena às vezes comer um chocolate. Não é? Sim, ou seja, e pararem de pensar que a proteína, a barrita, né, proteica vai ser o seu lanche, vai ser a opção de todos os dias. Ou seja, a ideia é lembrarem-se que isso não deixa de ser um produto que por si só é mais processado e então também é algo que faz sentido se calhar para imprevistos, dias em que não tiveram tempo de preparar o lanche. Está ali, é só Para pegar e tal. ir, pronto. Mas não ser a base, por exemplo. Exato. Exato. Sim. Porque na verdade também não deixa de ser um produto também extremamente processado e obviamente que sim. Mas aí pronto, é a tal situação, certo? Se uma pessoa quiser perder peso, acima de tudo a base é isso. E depois tentar colocar sempre também estratégias mais inteligentes. Utilizar exatamente o que estavas a falar no início da densidade calórica e também da parte de tentar reduzir a quantidade de processados. Exato. Se estás a ouvir isto e já experimentaste 1001 dietas, 1001 planos alimentares, tudo e mais alguma coisa, mas de facto não conseguiste encontrar uma abordagem sustentável, então basta apenas enviar-me uma mensagem com a palavra FIT que nós temos aqui a solução para ti. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado. Até ao próximo episódio.